Olá, pessoal. Bom dia. Eu estou esperando o pessoal chegar, entrar. Vamos aguardar um pouquinho para todo mundo ir entrando. E enquanto isso, a gente vai batendo papinho aqui. Bom dia, bem-vindos. Eu vou aguardar um pouquinho para a Maísa entrar também. E a gente, ó, a Maísa já entrou. Deixa eu ver. Visualizar. Para a gente bater um papo, nós vamos falar sobre educação. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em casa, trabalhando. Maísa, Olá, linda, bom dia, bem-vinda. bom dia, obrigada. Eu que agradeço você ter aceito o convite. Pessoal, a Maísa é minha orientanda lá na PUC. A gente faz parte do. Deixa eu acertar aqui a câmera, né? Que quando é live de dois, a gente fica, né? A Maísa é me orientando lá na PUC. Eu dou aula na PUC São Paulo no TID, que é Tecnologias da Inteligência e Design Digital, e nos programas de mestrado e doutorado. A Maísa é mestranda e ela já terminou as disciplinas, né, Maísa? As primeiras disciplinas. Sim. Ela, brilhantemente, por sinal, ela já fez todas as disciplinas, está entrando na fase de orientação. E aí, como a gente, assim, está na educação e as pessoas têm muita dúvida de como que funciona a educação para pós-graduação, o restante, a gente resolveu bater um papo sobre educação, sobre o programa. A linha de pesquisa da Maísa é inteligência artificial também. Eu tenho outros orientandos que também estão na linha de inteligência artificial. E aí a ideia é a gente trocar uma ideia aqui, né? Então a ideia é trocar ideia, a gente está no informal, é a gente bater um papo aqui e tirar dúvidas também das pessoas, né, Maís? Então, eu queria que você se Sim. apresentasse e aí você falasse por que que você escolheu fazer mestrado, né? E aí, o que que você analisou para você entrar no programa e por que que você resolveu fazer? Meu nome é Maísa Leão, eu trabalho há 11 anos com internet, inicialmente com um blog, e depois, nessa caminhada digital, eu fui entendendo a importância do marketing digital. Conheci a professora Marta através dos livros, então já era uma fã, já era uma pessoa que consumia o conteúdo, assim, apaixonada mesmo. E um dia eu ouvi no seu Instagram, olha como que é a rede social, você falando sobre o TID. E eu fiquei com isso na cabeça, porque eu tinha o desejo de fazer mestrado, eu já vinha me especializando em marketing digital, embora minha graduação fosse em moda. Então eu sempre tinha esse conflito: será que eu serei uma boa profissional em marketing digital? Minha formação é moda. E conhecendo você, eu percebi que uma engenheira que é pós-doutora em artes e dá aula de inteligência artificial é uma pessoa multidisciplinar, com certeza. Isso me abriu portas. E quando eu ouvi sobre o TID, aquele meu desejo latente de fazer mestrado, porque eu queria ficar próximo da ciência, eu queria estudar, eu queria realmente. Eu acredito que a gente só revoluciona esse país se a gente entender a importância da educação, a importância da profundidade de conhecimento. Mas todos os mestrados que eu conhecia aqui na minha cidade, que tem a UFMT, que é uma grande universidade, não eram na minha área, não ligavam a tecnologia com essa parte educacional. E um dia eu ouvi você falando do TID, eu corri no Google, pesquisei, e quando eu li sobre o TID, que é um programa interdisciplinar, onde engenheiros, mecatrônicos vão trabalhar junto com pedagogos, e aqui eu fiquei apaixonada. Eu li a ementa inteira e faltavam 3 dias para a inscrição. E eu fiz o meu pré-projeto assim, em tempo recorde. E quando eu vi também o corpo docente, eu fiquei empolgadíssima, porque não é todo dia que você vê pessoas tão gabaritadas reunidas, pessoas de diferentes áreas reunidas num propósito que eu falei, esse programa é para mim. Então foi assim que eu cheguei até o TID. Que legal, mas é legal você falar sobre isso, porque quando a gente fala de pós-graduação, tem uma confusão muito grande, né? Existe pós-graduação lato sensu, pós-graduação estrito sensu. Os MBAs, por exemplo, são pós-graduação lato sensu. O mestrado e o doutorado são estrito sensu. E aí as pessoas não entendem. Por exemplo, quem faz mestrado e doutorado normalmente tem um projeto de pesquisa, aprofunda
em alguma área específica para fazer pesquisa. E quem Sim. faz pós-graduação lato sensu se especializa numa área, e não necessariamente tem um projeto de pesquisa, tem um Uhum. projeto final, que é onde você Sim. aplica aquilo que você aprendeu na especialização, né? E aí é bem interessante, porque o TID, é isso que você está falando, né? Então, não sou só eu, o corpo docente lá são pessoas de áreas muito múltiplas. E é Muito. coordenado pela Lúcia Santaella, que dispensa qualquer tipo de apresentação, ela é referência acadêmica no Brasil há muito tempo. E a gente tem a colaboração também dos próprios orientandos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você falou também da parte de tecnologia, e eu tenho, por exemplo, eu sou contratada na parte de tecnologia, na área de exatas, e tem os professores na área de educação e outras áreas, né? E aí a tecnologia, ela vai evoluindo e a gente vai tendo esse processo de ligação com as outras áreas. E aí eu queria que você falasse um pouco, a Maísa, só para quem não sabe, né, dá uma olhadinha lá no perfil dela, quem entrou pelo meu, ela tem quase 200 mil seguidores, a Maísa já trabalha com muito sucesso, então é uma pessoa que já estava fazendo bastante sucesso no que ela faz com maestria, e resolveu fazer um mestrado. E aí eu queria que você contasse para a gente a sua jornada, né? Então, que diferença fez até agora você ter feito as disciplinas, e agora a gente vai passar para começar o processo da pesquisa mesmo em si, né? Da orientação. Aí eu queria que você compartilhasse com as pessoas como é que é essa jornada. Então, quando eu comecei, que eu me inscrevi no mestrado, primeiro eu não morava em São Paulo. Então eu tinha esse grande desafio, porque eu estava numa crescente na minha carreira, fazendo palestras. Eu criei um método para alfabetizar empresários e empreendedores em marketing digital. Porque existe um gap muito grande entre os especialistas em marketing digital e as pessoas que não têm condições de contratar um especialista e estavam ali atuando na rede social. Então, o meu trabalho vinha nessa crescente. Eu estava fazendo palestras já, cursos, e encontrei o TID, que era esse desejo, e tive vários desafios. O primeiro era não morar em São Paulo, morar em Cuiabá, ter que continuar trabalhando. E eu encontrei na Edna, que é a secretária lá do TID, um anjo, porque a Edna, ela foi maravilhosa. Ela falou para mim assim, ó, a gente vai organizar a sua grade e você vai fazer todas as matérias num semestre. Você vai ficar intenso, você vai se dedicar. Eu falei, é possível? Ela falou, olha, uma pessoa já conseguiu, se alguém já conseguiu, você vai conseguir. E eu fiz isso, eu me inscrevi em todas as matérias para fazer todos os créditos em um semestre. Porque assim, financeiramente, os voos, toda aquela coisa que eu ia ter que fazer, ia Logística. durar, a logística ia durar menos tempo. Então ia ser mais intenso, mas isso viabilizaria para mim. E ela me ajudou totalmente. Os professores também me acolheram muito. Então, quando eu cheguei lá, uma pessoa formada em moda, já tinha 10 anos que eu tinha formado, então tinha muito tempo que eu não estava no ambiente da universidade. Eu entrei e vi um novo universo. São pessoas maravilhosas, de uma profundidade incrível. E na minha sala tinha pessoas de todas as áreas. E isso foi incrível, porque o que está no papel, no TID, é a realidade. Quando você entra na sala de aula, você tem um engenheiro mecatrônico, você tem uma advogada e você tem uma pedagoga. Então, as aulas foram super intensas, foram muito interessantes, fortaleceu aquela minha ideia de que a profundidade no estudo é o caminho para você ter opções profissionais. Hoje eu me vejo como uma pessoa que eu tenho opções profissionais. Eu posso ir para diversas áreas porque eu não tenho barreiras. O mestrado te abre portas, e não só para dar aula em universidade, como para tantas coisas e para fazer ciência. Então foram 6 meses intensos, indo para São Paulo toda semana, fazendo os 5, ainda me inscrevi em uma matéria a mais, meio doida. E mergulhei nesse universo. Os professores foram muito solícitos, todo mundo ajudou muito. Alunos sentaram junto, falaram: ó, vem cá, a pesquisa é assim. Eu estava trabalhando com comunicação em redes sociais, onde é muito opinativo. Aí entrei num mestrado e descobri que não existe opinião em mestrado. Existe fato. Então eu Isso. tive que reaprender a me comunicar, porque a minha comunicação dentro da rede social é eu penso que. E dentro do mestrado eu preciso de fatos, eu preciso trazer ciência, eu preciso trazer pessoas que comprovaram alguma coisa. Então a jornada foi de me reinventar, foi de mergulhar na ciência, entender que a ciência realmente é necessária, Para que que você é o caminho.
para mudar o país. É, E eu consegui terminar esse semestre com êxito, como eu falei para você, né? Muito feliz. Eu consegui tirar 10 em todas as matérias. E eu não fui uma aluna genial na escola, então tirar 10 em todas as matérias foi muito importante para mim. mas, Maísa, é bem legal isso que você está falando da sua jornada, porque quando eu fiz mestrado lá atrás, eu também passei por essa jornada. E eu vim da engenharia, que a gente já tem uma formação mais tipo ciência, provar, fórmula, né? Mas essa transformação de você enxergar o mundo com a necessidade de ter muito mais fontes, pensamento crítico, de citar fonte também, né? Uma coisa que eu vejo na internet muito ruim, as pessoas não sabem citar. E elas não gostam, parece que você está perdendo se você citar. E na realidade, quando você cita alguém, o seu trabalho cresce, porque você Sim, está juntando novos pontos de vista. Então, o que acontece? O mestrado, ele é a primeira etapa desse processo onde a gente aprende a pesquisar. Você sai diferente porque você conhece autores que não são falados, pessoas que não estão no dia a dia do mercado, né, de maneira geral, e que aprofundam o seu modo de pensar. Diversidade de pensamento, né? Eu fico vendo as pessoas sim. brigarem, polarizando nas mídias sociais, e eu falo assim, gente, quando alguém discorda de você, é uma oportunidade da gente crescer, da gente entender melhor o cenário, é outro ponto, dados de um outro contexto que a gente começa a levantar. E até para falar para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, o mestrado, ele faz uma dissertação. O Sim. doutorado faz uma tese. Então, a dissertação, que é o nível do mestrado, você não tem que provar nada, mas você tem que aprofundar, você tem que organizar a informação, que nem a Maísa acabou de falar, trazendo fontes, referências, contribuindo para o crescimento dessa área, ou do conhecimento, ou a explicação sobre aquilo. Você disserta sobre algo. Quando você Uhum. está no doutorado você tem uma tese, você normalmente traz algum elemento novo. E aí você acaba fazendo uma pesquisa de campo, você acaba trazendo números, você acaba trazendo alguma coisa que você comprova ou não. Gente, ó, não comprovar é muito bom também, tá? É que ninguém. Eu descobri isso lá. Eu achava que se você não comprovasse, estava tudo perdido, mas eu descobri que não, até não comprovar é ótimo. Isso, até não comprovar, porque quando você não comprovou, você sabe que aquele caminho Não cresceu, tá você certo. aprendeu com aquilo, mas aquele caminho não é o caminho que vai dar a sua solução. Faz parte, com um monte de gente pesquisando junto, quando a gente compartilha esses caminhos que deram certo ou não, a gente passa para um outro patamar. E aí a gente falando um pouquinho sobre a carreira, né, de pesquisa, etc. Eu queria que você compartilhasse também aquilo que você comentou comigo. Quando você fala que vai fazer mestrado e não uma pós-graduação lato sensu, MBA, a percepção que as pessoas têm, né? Então, conta pra gente o que o pessoal achava quando você falou, vou fazer mestrado. Muita gente me procurou e falou: você não precisa disso, você já é uma pessoa de sucesso, por que você quer fazer mestrado? Você vai trabalhar em alguma universidade, você vai deixar de palestrar? E aí eu percebi que as pessoas não entendem a profundidade do que é um mestrado, do que é você mergulhar em pesquisas, do que é você alavancar as pesquisas, do que é você trazer à cena, como você falou, pessoas que não estão na cena popular, como a professora Lúcia Santaella, que eu confesso eu não conhecia antes de entrar no mestrado. Uma professora que tem tantos projetos, tantos livros publicados, maravilhosa. O conteúdo da Lúcia é apaixonante, os livros da Lúcia mudaram a história. E a gente não tem oportunidade de conhecer E isso ela, no né? mercado. E ela como Ela é pessoa, né? incrível. Ela é uma pessoa, exatamente. Ela É, é incrível. Então eu entrei num universo do qual eu não fazia parte. E a sensação que eu tinha quando eu conheci essas pessoas, quando eu conheci essas publicações, muita gente pode achar assim, ah, mas então a publicação da professora Lúcia é algo inatingível, quem for ler não vai entender. Não. Ela é super didática, teria que ter na escola isso. Então, eu percebi que sim, foi uma escolha acertada, porque eu queria desenvolver realmente uma dissertação, eu queria me aproximar da pesquisa, eu quero trazer um conhecimento com profundidade para as pessoas que eu impacto, porque eu acredito que a gente precisa elevar a nossa régua. A nossa régua aqui no Brasil está muito baixa. Então, eu me via como comunicadora na euforia de poder saber que eu posso elevar essa régua.
E faz diferença também, mas você é influenciadora. E eu tenho uma coisa que a Lúcia, como coordenadora do programa, defende, por isso que é multidisciplinar. E quem está no programa, os meus pares, os outros professores são fantásticos, né? São, inclusive, pesquisadores de muitos anos, são amigos e contribuem muito para a gente ter essa discussão ampla. E esse link entre academia e mercado é uma coisa que a Lúcia, como coordenadora, defende. E a gente que faz parte do programa, então, por exemplo, você, eu e várias outras pessoas, aliás, acho que todos os meus orientandos têm esse link, né? São pessoas que estão no mercado e estão na academia. A gente está pegando, bebendo nas duas fontes e contaminando de maneira positiva, né? Propagando coisas de um lado para o outro. E isso também é uma coisa legal para as pessoas verem, que você tem uma multiplicidade de atuações, inclusive aí focando na inteligência artificial. Hoje não existe você fazer a inteligência artificial no mercado sem você ter algum pé na academia, na pesquisa. Sim, quando a gente está falando de inteligência artificial, você pegar todas as grandes gigantes de tecnologia, que são todas minhas parceiras, então, de novo, né? A parceria entre universidade e mercado, todas elas contratam doutores. Gente, olha, tem todos, se vocês olharem, vão olhar na lista de Google, Microsoft, IBM, Amazon, eles só contratam PhD na área e com visão múltipla. Então, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial lá no TID, é isso que a Maísa falou. A gente tem pessoas da área de educação, da área de línguas, da área de engenharia, todas as áreas. O que acontece? Todas essas áreas são importantes. Hoje, um dos grandes dilemas da inteligência artificial é moral e ética de AI. A gente precisa do pessoal da filosofia, a gente precisa do pessoal que vem com as humanidades e precisa do pessoal da tecnologia. Então, faz toda a diferença e continuar no programa depois é investimento de vida, de percepção, né? De networking também. Você deve ter conhecido pessoas que devem ter contribuído e que ficam para a vida inteira, né? Quando eu fiz mestrado, e até hoje, né? As pessoas que vieram comigo, o Guto Requena, por exemplo, que é um arquiteto fantástico, ele fez mestrado comigo há sei lá, 15, 16 anos atrás. E ele está no mercado. Então, de novo, né? Essa jornada de transformação é bastante bacana. E aí você vem da área de moda e está juntando todo esse processo com a área de tecnologia, que nem eu vim de engenharia e fui para artes, né? Então a gente fez essa junção. Então, 10, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas. Quem quiser, gente, olha, a gente está falando aqui do TID, que é o programa que a gente dá aula, a Edna, né? Então, deixar um coraçãozinho para a Edna, que ela ajuda pra caramba. Ela é fantástica para ajudar a gente a fazer essas coisas. A pós-graduação tem essa flexibilidade, né, de disciplinas, tudo para a gente poder escolher, e ela ajuda a gente a organizar as agendas. Então, a mensagem que a gente queria deixar, não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, antes da Maísa de encerrar. Alguém tem... Esse tema inteligência artificial faz parte de toda a diferença no mundo de hoje. Terezinha, obrigada, é isso mesmo. Alguém tem alguma pesquisa? Ó, Silvana dos Anjos, doutoranda em administração pela SPM, doutorandos aqui com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Um pé na academia. Que legal, o pessoal está gostando da live que a gente está falando. Alguém quer fazer algum... O Insta da professora Lúcia é Maria Lúcia Santaella, que é o nome dela, e Santaella com 2 L's. Mas tem vários outros professores lá do TID, gente. Tem a Poliana. A Poliana é maravilhosa. E o tema da Poliana, o livro dela, Como Sair das Bolhas, é um livro necessário. Necessário, porque ele te ensina a não cair em fake news, que é um grande problema que a gente tem hoje. Te ensina a abrir a possibilidade de diversidade de pensamento, porque hoje essa polarização é simplesmente porque as pessoas desaprenderam a interagir com quem elas discordam. E discordar é saudável, é extremamente saudável. O que não é saudável é você guerrear com quem você discorda. Isso. A gente fala assim que conflito é bom, confronto não. Sim, conflito é ótimo. Você discute, você cresce. Eu falo que o pensamento crítico ele está embasado no ceticismo amável. Aí o pessoal às vezes pergunta para mim, o que é o ceticismo amável, Marta? É você discordar do outro, você querer saber mais informação. Sim. Você não concordar, mas sem brigar com o outro, né? Sem xingar o outro, sem você ir para um grau de argumentação que
não é mais argumentação, passa para um grau de agressão, né? E a Poli Sim. é fantástica nisso, o Marcos Bastos, que é artista, pesquisador, o Nelson Brissac. Nelson Pessoal, maravilhoso. maravilhoso. O Vini, né? O Winfred, que também Aham. é fantástico para a parte de metodologia. Ele é um alemão que ele consegue, a gente brinca que ele consegue ver melhor a estrutura de tese e às vezes corrigir o português do Sim, que a ele gente corrige o mesmo. português com perfeição. Ele é maravilhoso. O programa todo, o pessoal lá todo é assim. Então, eu acho que não tem perguntas específicas. Gente, ó, tem o site do TID. A gente também, agora vocês sabem que a Maísa faz parte do TID. Eu faço parte do TID. Tem várias linhas de pesquisa lá. Eu estou na linha de inteligência artificial, mas tem N outras na área de educação, na área de design digital. Tem coisas muito bacanas. Dá uma olhadinha lá. A gente também, né? A gente está no programa, eu estou, a Maísa tá, os outros professores também. E deixa eu ver se tem alguma outra dúvida, senão a gente. E tem Vamos uma ver. coisinha que eu queria falar sobre inteligência artificial, que muita gente falou assim, como que você, que não é formado em computação, que não é de TI, que não é dessa área técnica, vai atuar em inteligência artificial? E daí eu comecei a conversar, porque, primeiro, me inscrevi no seu curso de inteligência artificial para negócios e vejo muito suas palestras, e fui entendendo que inteligência artificial ela já está na nossa vida. Não é só para a área técnica, a gente precisa muito pensar na moral e ética, a gente precisa muito pensar na aplicabilidade, no quanto a gente tem que entender sobre curadoria algorítmica, que hoje as pessoas já ouvem falar de algoritmo e já entendem que você é impactado todos os dias por notícias que foram colocadas na sua timeline por inteligência artificial. Então, eu comecei a perceber através do TID que eu podia sim trabalhar com inteligência artificial, entender a parte humana da inteligência artificial, porque hoje é isso que a gente discute, né? O quanto o humano vai alimentar a inteligência artificial para que ela reverta como algo bom e não como algo que pode ser ruim e danoso. Então, é muito interessante que as pessoas se aproximem desses temas e não pensem, isso aí é cibernética do Exterminador do Futuro, isso não é para mim, e é E para todo até mundo. e é legal você falar isso, mas é porque não é só que as pessoas deveriam aprender isso porque é bom para elas. A gente tem uma responsabilidade Sim. social, porque a gente está em desenvolvimento de tecnologias poderosas, poderosíssimas, e se a gente não tiver diversidade de todas as áreas e todos os tipos de pessoas diferentes, com background diferente participando, a gente não consegue ser justo, a gente não consegue tirar os vieses. Então, é essencial que as pessoas entendam o que é, né? Até eu brinco que eu escrevo livro para isso, para a gente tentar ver até. Deixa eu até colocar, vai sair ao contrário, mas não faz mal, tá, gente? Ó, Eu tô com o meu quem aqui, quiser ó. entender. Vamos fazer. Depois eu tiro uma foto, põe o seu aí. Que aí a gente, para poder entender um pouquinho desse mundo digital. Tem uma pergunta aqui que é bem legal, que a pessoa pergunta que ainda existe uma visão de que títulos acadêmicos são desnecessários. O que vocês pensam sobre isso? Deixa a Maísa falar primeiro, aí eu complemento. É exatamente essa visão. Quando eu, que estava, como as pessoas falavam, bem sucedida profissionalmente, decidi diminuir meu ritmo, porque eu estava com agenda de palestra no Brasil inteiro, o meu método crescendo, eu decidi diminuir o ritmo, diminuir as finanças naquele momento para entrar no mundo acadêmico. Justamente foi esse questionamento que as pessoas fizeram. E o que eu percebo ele é necessário, imprescindível para nós sairmos da superficialidade, para que a gente não fale besteira, para que a gente se desenvolva de verdade, para que a gente consiga trazer para mais pessoas, democratizar a academia. Quando eu entrei no universo acadêmico e eu vi que é um mundo onde tem autores que a gente não conhece, onde tem pesquisas importantíssimas que não são faladas na mídia, que não são discutidas em redes sociais, eu pensei, meu Deus, que pena que grande parte do mundo não está tendo acesso a coisas tão importantes para o nosso cotidiano. A ciência não é uma coisa distante de nós, a ciência traz para nós melhorias de vida cotidianas. Então, para mim, profissionalmente, foi a oportunidade de aprofundar e aprender e também de colocar no meu currículo, como você falou, IBM, Google, Microsoft, grandes empresas contratam pós-doutores. Como é que você vai ser um pós-doutor se você não fez um mestrado, se você não fez um doutorado, se você se distanciou da ciência? Então, eu quero, daqui 10 anos, ter a possibilidade de trabalhar com o que eu quiser,
com consciência de que eu tenho profundidade no conteúdo que eu estou desenvolvendo e de que eu estou melhorando o universo que me cerca. Então, é muito importante. E isso é bem legal, porque assim, a pergunta da titulação, até a resposta que eu dou é: o que importa não é o título, é a jornada. Quando você faz um mestrado, então antigamente valia o título para você dar aula, valia o título para você ter alguma coisa. Apesar que no Brasil, gente, hashtag fica a dica, não vale muito você ser professor, infelizmente. Mas fora do Brasil, eu lembro que quando eu virei doutora, eu dou palestra também no exterior há mais de 20 anos. E no começo eu não era, né? Eu não era nem mestrada e nem doutorada, né? Não tinha feito ainda nenhum desses graus. Quando eu virei doutora, o pessoal, assim, uau, você é doutor. Por quê? Eles sabem que você passou pela jornada, não é pelo título. É pela jornada. Uma pessoa que passou por um processo de mestrado, ela transforma o modo de pensar e você sabe que aquela pessoa está preparada para pesquisar. Por isso que quando ela vai para o doutorado, ela tem uma autonomia muito maior. E uma pessoa que depois vai para o pós-doutorado, a autonomia é maior ainda, porque ela já sabe pesquisar, buscar. Ela tem, na realidade, um supervisor, não é nem um orientador mais quando ela está no pós-doutorado, né? Então, não é o título em si. É lógico que o título, para algumas coisas, ele vale, porque você precisa da titulação ainda para várias áreas, mas o que importa, que é o que a gente está tentando falar aqui, é a jornada de transformação, que o investimento na educação tem uma maneira que eu tenho de pensar que, assim, quanto mais educado que você conseguir ser, mais livre você é. Pessoas educadas conseguem enxergar muito mais. Você consegue realmente entender o mundo. Você viaja sem viajar, que nem agora que a gente está nessa situação, né, presa. Eu adoro viajar fisicamente também. Quem consegue pesquisar, você tem um mundo sempre com você, né? Você sabe por onde ir, você ganha essa autonomia. Então, a gente cresce nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para... Tinha uma pergunta, por que a ciência não conversa com o público? Ótimo, eu posso responder essa daí. Gente, olha só, que a Maísa falou no começo, ela estava no mercado e a ciência... Ela usa métodos científicos, ela usa todo esse processo que a gente está falando, que é aprendido, as metodologias que são aprendidas num curso, né, de mais científico, ou então no mestrado e no doutorado, e isso é distante das pessoas que estão na prática do dia a dia. Então, uma das coisas bacanas que tem acontecido também recentemente são as startups. As startups muitas vezes são fundadas por pessoas que vêm da academia, que enxergam e trazem uma solução prática para a parte do mercado. Mas as pessoas no dia a dia, principalmente no Brasil, elas não têm o hábito de ter o pensamento crítico, de ir atrás ou de fazer leituras. Um dos grandes problemas que eu acho que a gente tem na nossa educação e na nossa formação aqui no Brasil é a falta do hábito de ler. Eu tava, até numa outra live que me entrevistaram outro dia, eu estava falando que quando eu tinha 16, 17 anos, eu lia um livro por dia nas férias. Eu pegava aquelas coleções gigantes e o ler te leva para esse... Você vai crescendo, né? Até quando a gente fala da leitura... Se você lê um livro, se você souber escolher os livros para ler, você ganha em um livro, talvez 10 horas de leitura, né? Dependendo do tamanho do livro, 20 horas, a experiência de vida que uma pessoa teve que ter 10 anos para colocar ali. Então, assim, é um outro patamar que a gente alcança. Então, se não tiver uma mudança de educação, aí vem a mudança de educação na base, né? A gente tem que voltar para que as pessoas se interessem desde lá de baixo, desde os pequenininhos. E isso demora 20 anos, uma geração, para que a gente tenha toda uma população. Então, a gente tem que fazer esses processos em todas as etapas e todo mundo agora tem que ter lifelong learning. Sim. Não dá mais para você aprender para sempre. Para sempre. Então, se você entender isso, você faz um curso ou você faz uma jornada, que mestrado é muito mais uma jornada do que um curso, né? Que você faz uma pesquisa, um mestrado, um doutorado. Você aprende a aprender para sempre. Então, a gente fica falando aquelas frases de precisa aprender a aprender. Onde você aprende a aprender? Fazendo métodos científicos, pensamento crítico, dando essa sequência, né? Eu queria complementar uma coisa que foi comentado aqui algumas vezes, que o pesquisador precisa sair da universidade, que o pesquisador precisa estar próximo à população. Eu também tinha essa visão, e quando eu cheguei lá na PUC, eu confesso que eu tinha até um pouco de medo, porque existe uma formalidade, existe todo um procedimento dentro da pesquisa, um cuidado, uma curadoria.
uma forma diferente de agir, de falar, não existe pressa, você precisa primeiro esgotar possibilidades e aí que você leva. Mas eles mostraram para mim que eu estava totalmente enganada. A universidade está na comunidade e eu pude conviver com projetos que estão fazendo diferença na vida de pessoas, de populações vulneráveis. Por exemplo, os Fab Labs em São Paulo, que são os laboratórios abertos, gratuitos, onde os pesquisadores ensinam a população a criar coisas que vão facilitar a vida dessa população, como, por exemplo, dispositivos que previnem, que fazem aviso de enchente. Então, as pessoas, elas não estão mais perdendo tudo nas enchentes, porque foram instalados dispositivos em algumas partes dos rios, e quando começa a encher, um aviso chega no celular dessas pessoas. Esse é um projeto que a Poli está fazendo junto com a PUC, ainda não é larga escala, mas é um projeto que já está em funcionamento. As calçadas inteligentes, que são calçadas também que pegam o fluxo da água e avisam a população. Então, assim, já existe uma simbiose entre ciência, entre universidade. A gente começa a acreditar em coisas que repetem por aí. Ah, o cientista tem que sair do laboratório, o cientista não pode ser só um teórico, o cientista custa dinheiro, mas ele dá resultado a muito longo prazo e a população já morreu. Isso são frases que as pessoas repetem sem muita profundidade. Eu mesma acreditava nisso, e quando eu cheguei lá e vi o impacto de educação 4.0 e vi o impacto de tudo que estava sendo feito entre a pesquisa e as comunidades vulneráveis, eu entendi que eu estava completamente errada e por fora. A ciência já está na comunidade, os cientistas já saíram dos laboratórios e ela está salvando vidas. Então, a gente precisa se informar melhor. Tem esses dois lados, e para a gente, né, ir para o final, o pesquisador também tem que ter, gente, olha, se não tiver pelo menos uma porcentagem, vai, que seja pequena, mas uma porcentagem de pesquisadores que tenham licença para pesquisar coisas que ninguém imaginou e que não sejam práticas para agora, a gente não teria tido outros invenções, inovações, outro tipo de pensamento, porque a gente também ficaria direcionado só para o mercado. Então, esse link existe, em alguns países mais, outros países menos, mas a liberdade de pesquisa, e aí eu vou citar um caso que não é de universidade, mas que todo mundo, não sei quem já leu o caso do post-it da 3M, que a 3M é uma empresa que ela fomenta a inovação e ela dá liberdade para que tem pesquisadores, tem químicos, né? Lá você tem todo tipo de profissional. E ela dá liberdade para que quando você achou que alguma coisa é importante, você possa nutrir aquilo. Que é isso que a gente está falando. Às vezes a universidade nutre e depois isso vai para o mercado. Às vezes demora 20 anos. O post-it demorou um tempão. E o cara que descobriu, né, que uma cola que não colava, que é o inventor do post-it, quando ele viu aquilo, quem aqui já não teve aquele palpite de nossa, isso aqui é importante, isso aqui deve ter uma coisa que é legal, mas você não sabe o que é normal você não saber o que é. E aí, o que ele fazia lá? Eles deixam as pessoas apresentarem os cases dela. Ele ia e falava, gente, olha, eu descobri isso. E ninguém conseguia achar aplicação para ele. Mas ninguém chegava para ele e falava para ele assim, ah, você é louco, que bobagem, você está perdendo tempo com isso. Deixa lá. O que aconteceu? Alguns anos depois, um dos executivos da 3M, que tocava música, órgão em igreja, você marca, eu tocava piano quando eu era jovem, então eu lembro disso, você marca as páginas para você virar, né, qual música que você vai tocar. E aí ele falou, nossa, se tivesse alguma coisa que colasse para marcar as músicas da missa, eu poderia fazer isso. Aquele produto, foi aí que o Post-it entrou no mercado, e hoje o Post-it é um dos carros-chefes da 3M. Então, na academia, tem que ter esse espaço para você incubar, nutrir coisas que ainda são experimentações, e tem que ter esse link com o mercado, onde você depois faz esse delivery, né? Então, isso faz parte, e a gente conhece pessoas lá dentro que estão nesses dois universos, né? Mas é que é super legal. Gente, ó, tem gente perguntando aqui também o endereço do TID. Procura na internet, porque tem todo o site da pós-graduação. É TID, TIDD, que é Tecnologias da Inteligência e Design Digital, a PUC São Paulo. Aí você vai achar o site do programa, todas as linhas. A gente também está às ordens. Depois eu faço um post também no Instagram, no Stories, dando o endereço e o link direto para quem quiser conhecer um pouquinho mais lá. E Maísa, super obrigada, pessoal, todo mundo que estava aqui com a gente.
super obrigada pela participação. Obrigada, Maísa, pelo seu tempo, pelo seu carinho, Eu pela que relação lá com o agradeço. Didi. Foi um prazer enorme. Eu acredito que foi bacana para todo mundo aqui que ouviu você falar, para ver de verdade a jornada de uma pessoa. Então, gente, obrigada. Um dia lindo para vocês, uma semana maravilhosa, o resto de semana e hashtag tamo junto. Valeu! Obrigada, professora Marta. Amei a oportunidade. Foi muito bom estar aqui com você e é uma honra ter você como minha orientadora. E você como me orientando, querida. É um prazer gigante. Obrigada, gente. Tchau. Ótimo dia para todo mundo. Obrigada.